Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui e no vídeo de hoje eu vou te alertar para uma coisa que acontece frequentemente com os vestibulandos. Toma muito cuidado porque as redes sociais podem te reprovar no Enem ou em qualquer outro vestibular que você esteja fazendo. Mas eu vou te explicar tudo tintim por tintim do porquê que você tem que ter cuidado, mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor mesmo considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida que os meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que ativando o sininho aqui embaixo você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. Bom, como vocês sabem, a gente ainda está bem longe do Enem e de quase qualquer outro vestibular que aconteça aqui no Brasil no ano de 2022. Muitos de vocês agora estão preocupados, tentando aí achar um método de estudo que seja eficiente, que permita com que vocês agora, nos próximos 8 meses, cheguem preparados para a prova do Enem. Claro que eu estou falando com uma minoria, né? A maioria de vocês só está preocupada em se inscrever no Enem mesmo e estuda de véspera e não passa mesmo. Mas para você que está vendo esse vídeo na data de lançamento e está preocupado aí com os seus estudos, você deve estar procurando vários métodos de estudo pela internet. Inclusive, você deve ter caído nesse vídeo muito em função do fato de porque você estava procurando um método de estudo online. E esse momento é onde entra o grande mercado, que são as redes sociais. Tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, onde eu estou como @prof.rasfael, vocês encontram uma centena de métodos de estudo e de fórmulas de estudo. A gente tem que começar a tomar cuidado com isso, né? Hoje em dia, ao contrário do que há muitos anos atrás acontecia, a gente não tem mais problema de encontrar informação. Hoje em dia as informações são abundantes. E isso traz pra gente um problema, um perigo. O primeiro perigo que as redes sociais trazem para você que é vestibulando, que é o seguinte: a gente tem muita informação e nem sempre essa informação é muito boa. O vídeo não é sobre isso propriamente, sobre charlatões da internet. Não é não. Claro que você tem que tomar cuidado para não ser enganado por um cara que é um aventureiro. Mas a gente sabe que também tem muita gente séria na internet. Você tem vários canais grandes e que ajudam as pessoas a estudarem. Considerando, óbvio, que você vai pegar um desses canais sérios e não o canal do Jorginho da Van, que vai te ajudar aí a estudar, qual é o grande perigo das redes sociais? Bom, o grande perigo das redes sociais são dois, né? Fora esse aí dos charlatões que podem te enganar. O primeiro perigo é o seguinte: vamos supor e vamos imaginar que a internet seja um mercado. Os grandes canais, e eu não estou me excluindo disso, tá? E que o canal do professor Rafael Duarte também faz isso. Os canais de vestibular têm normalmente um objetivo. Esse objetivo é vender a sua solução, seja ela de estudo, seja ela de resolução, seja ela de aulas, para o aluno. Basicamente, se você pegar todos os grandes canais, à exceção de um ou outro, todos eles têm cursos próprios e tá tudo certo. Eu também tenho e tá show de bola, né? O problema não é necessariamente esse. O problema é o seguinte: para que esses cursos sejam vendidos, a gente normalmente faz o que no marketing se chama de promessa. O que é promessa? É aquilo que eu, obviamente, vou de fato oferecer com o meu curso. Qual o problema que eu resolvo para você? Rafael, você pode me explicar de forma mais detalhada? Posso. No caso do plano do gabarito, por exemplo, eu resolvo o seu problema em ciências humanas, te levando a mais de 40 acertos. Essa não é uma promessa mentirosa. Eu tive mais de 700 alunos ano passado e uma grande parte deles chegou de fato a 40 acertos. Então, não é uma promessa necessariamente mentirosa. Mas qual é a grande questão? Na internet você lida com várias promessas a todo momento. E você, obviamente, está aí no momento de escolher o seu método de estudos. Então vamos supor que você escolha aqui um método de estudos, sei lá. Vou dar um exemplo real, inclusive, da Suzane Ribeiro, que talvez, ela é muito recomendada para mim. Então acho que ela talvez seja a maior pessoa aí de método de estudos que a gente tem. E aí você está seguindo o método lá da Suzane Ribeiro, que me falta o nome agora, e você está lá, seguindo o método dela detalhadamente. Você faz o primeiro simulado e de repente você não vai tão bem, quanto os alunos dela que passaram foram. Você faz o segundo, não vai tão bem. E aí de repente aparece uma propaganda para você, sei lá, de um outro cara, que também aparece muito para mim no Instagram, que é do Renato Palmeira. E aí você vai lá e compra o curso do Renato Palmeira ou mesmo segue o conteúdo gratuito dele. E aí você começa a aplicar outros métodos de estudo. Bom, se eles forem complementares, muito que bem, você está só implementando o seu método de estudos. Só que muitas vezes um método de estudos propõe coisas que o outro método de estudo não propõe.
E esse é o grande perigo da internet, esse é o grande perigo das redes sociais. Eu não estou dizendo aqui que nenhum nem outro funcionem, muito provavelmente os dois funcionam, porque eles têm um monte de gente aprovada. Assim como o plano do gabarito. É óbvio que o plano do gabarito funciona, porque ele tem um monte de gente aprovada. O que não funciona propriamente é você começar em um e porque você não evoluiu de forma tão rápida, você simplesmente pular para outro. Por quê? Porque muitos planos de estudo, e aí eu estou falando dos pagos, mas eu estou falando também, obviamente, dos gratuitos, do conteúdo gratuito, que é muito aqui no YouTube. Eles têm propostas que às vezes são propostas distintas. Embora eles tenham a mesma promessa. Por exemplo, qual é a promessa do Renato? É a promessa de que você vai estudar melhor e vai passar para medicina. E a promessa da Suzane também, obviamente, é de que você vai estudar melhor e com isso vai acertar mais questões e com isso vai passar para medicina. Embora eles tenham a mesma promessa e eles consigam chegar no mesmo objetivo, muitas vezes eles têm métodos que são distintos. É claro que isso aqui é um exemplo, tá, gente? E é possível que eles tenham métodos muito parecidos. Mas é lógico que se você for pulando de método em método, for, sei lá, da Sarah Schomer, depois para o Vinícius Oliveira, e vai pulando de método em método, você, obviamente, lógico, pode acabar tendo informações conflitantes de método de estudo. Porque o método de estudo não é uma verdade universal. Às vezes você se adapta melhor a um e não a outro. Qual é a minha proposta para você evitar esse primeiro perigo das redes sociais? É que você escolha um método de estudo que seja eficiente para você. É lógico que você pode a todo momento achar de fato que o método de estudo A, B ou C, e aqui eu vou dar exemplo genérico para não fazer propaganda negativa de ninguém, porque eu não estou aqui para isso, você, obviamente, pode trocar. Só que qual é a grande questão? Não troque um método de estudo ao qual você está adaptado porque você viu uma outra promessa mirabulosa. Por que eu estou falando isso para você? Porque normalmente o que eu vejo de aluno pulando de método de resolução em método de resolução, de método de estudo em método de estudo, e não consolidando nenhum por mais de 2 ou 3 simulados, é uma brincadeira. Se você fizer isso, você não só vai gastar o seu tempo, mas se você tiver, se a gente está falando aqui de cursos pagos, você vai gastar o seu dinheiro e você, de fato, não vai conseguir, logicamente, desenvolver os seus estudos. O segundo perigo disso tem relação com esse primeiro, mas é muito mais por uma chave subjetiva, pessoal, que é, obviamente, o fato de que todos esses métodos de estudo e todos esses cursos partem de uma premissa. Para que eu possa fazer a minha promessa de acertar mais de 40 questões de ciências humanas, por exemplo, para parar de falar dos outros e falar de mim um pouquinho, eu tenho que, obviamente, ter feito a prova do Enem e ter acertado mais de 40 questões. É óbvio que eu já fiz isso 3 vezes, em 2021, 2020 e 2019. Basicamente, então, qual é o grande perigo disso? A gente está cheio de pessoas na internet que conseguem fazer isso. Sejam porque tem um método de resolução próprio, como o meu, ou porque tiveram um método de estudo único e agora vendem esse método de estudo. O grande perigo aqui é você se comparar com essas pessoas. É você começar a se comparar comigo, é você começar a se comparar, por exemplo, com o meu melhor exemplo, que é a Diana. Diana é uma aluna do plano do gabarito que acertou simplesmente as 45 questões. E você começar a se comparar com essas pessoas e simplesmente não levar em conta que a sua melhoria ela pode levar mais tempo. De que talvez você não seja o Lucas Felpe, ou o Vinícius Oliveira, ou a Suzane Ribeiro, mas que talvez você não precise ser nenhum deles. Caso você queira passar em medicina, se você quer passar em medicina, talvez você precise ser um deles. Mas até mesmo sendo ou se tornando um deles, você não vai se tornar um deles na mesma velocidade. O que eles estão apresentando ali é a melhor promessa, ou seja, é o que o curso deles foi capaz de produzir no melhor resultado possível. Eu estou dizendo com isso que o curso deles não vai produzir resultado nenhum para você, não estou falando isso. Ele vai, só que talvez o resultado não venha tão rápido quanto você gostaria e o resultado talvez não venha de maneira tão magnífica quanto você gostaria. Então, prova disso é que eu mesmo, Rafael, nunca consegui gabaritar a prova de humanas do Enem, uma aluna minha conseguiu. Por que isso? Porque ela estudou da maneira que eu ensino ela a estudar, e eu não estudei, obviamente. Ela realmente conseguiu aplicar o método em vários simulados, coisa que eu de fato não faço quando não resolvendo com os meus alunos. E o mesmo vale, obviamente, para os alunos dessa galera de medicina que te ensina a estudar. Se você ficar se comparando com essas pessoas, isso vai fazer com que você deseje largar mais rapidamente um método de estudo pelo outro. E se você ficar pulando de método de estudo em método de estudo, você não gera aquilo que é fundamental para você passar no vestibular, que é consistência. O que você precisa, mais do que melhoras miraculosas e saltos miraculosos
dentro do seu rendimento no vestibular é consistência nos estudos. E isso, cara, se o cara não for um charlatão, como eu falei no início do vídeo, você tem em todos os métodos de estudo. Gente, preste atenção em mim. Todos os métodos de estudo, seja de todas as pessoas que eu citei aqui no texto, no vídeo, e eu citei muita gente no vídeo, inclusive a mim mesmo, são validados. Isso é óbvio. Não tem ninguém enganando ninguém. Até porque, logicamente, se tivesse alguém enganando, já teria gente aí, alunos, ex-alunos, falando mal. E não vindo em defesa, como você pode procurar, por exemplo, lá no meu Instagram, no Instagram de todas essas pessoas aí que eu citei no vídeo. Não se trata de uma enganação. Muitas vezes se trata daquilo que você consegue realizar com aquele método de estudo, ou com aquele curso específico, ou com aquelas aulas específicas. Às vezes a gente não consegue, obviamente, chegar ao mesmo ponto dos outros. E tá tudo bem. Você não precisa se comparar com os outros. Porque essa comparação, ela muitas vezes só gera, logicamente, tristeza, paralisia e, lógico, te impede de ser um sujeito consistente nos estudos. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre os perigos das redes sociais. Eu nunca tinha pensado em gravar um vídeo como esse, até porque esse é um vídeo que expõe, inclusive, estratégias de marketing e fala de muita gente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí e não se compara com ninguém. Obviamente, essa é a lição do vídeo e mantenha a sua, seja no método que você escolheu, pago, gratuito, de um cara de medicina, de um professor, tá tudo certo. Ele tem que funcionar para você. E se você ainda não escolheu o seu método de estudo e tá aí perdidão com o que eu tô falando, clica aqui nesse vídeo, que eu vou te explicar como é que você faz para conseguir começar a estudar do Enem, seja do zero ou ainda se você já é um Enemzeiro experiente, mas ainda está perdido sobre como fazer com que os seus acertos aumentem dentro do Enem. Então é isso, galera. Um abração para vocês e até a próxima!